Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos à Segvita! Segurança, vida e trabalho. Pessoal, com a imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela Segvita. Hoje iremos discorrer sobre estratégia e planejamento das atividades para a operação segura. E esse é o nosso episódio de número 6. Segvita! Olha só, pessoal, no tocante às estratégias, né, para planejamentos, né, das nossas atividades, é bom lembrar que a operação de guindaste, o guindalto, é um processo complexo, né, e inclui diversas etapas, requer o trabalho de uma equipe qualificada. Sendo assim, no tocante a planejamento, tem que existir a análise de carga. Qual é a carga que eu vou estar ali içando, qual é a carga que eu vou estar manipulando com o meu guindalto. Então é preciso fazer a análise da carga. É necessário determinar o peso, a forma e o centro de gravidade da carga para escolher o guindaste certo e configurar os seus acessórios, que são aqueles componentes, né, pessoal, que eu já falei nas videoaulas anteriores, né? Então, os acessórios. Quais são os acessórios adequados para aquele tipo de carga? Daí a nossa análise de carga. Qual o peso que vai ser suspenso pelo nosso sistema de guindalto? Então, isso tem que ser avaliado dentro do planejamento na análise de carga. Também no planejamento existe a avaliação, tá, do local. Claro, porque no primeiro momento o pensamento que a gente tem é que o guindalto em si vai estar içando, pegando o peso, melhor falando. Ok, mas o peso que ele levanta, ele vai estar despejando no solo. Então, observe, a avaliação do local é um fator preponderante no desempenho do trabalho com segurança. O solo ele deve ser nivelado e capaz de suportar o peso do guindaste e da carga, tá? E a área abaixo da carga deve ser isolada, claro, por motivos óbvios. Eu já falei isso nas videoaulas anteriores, eu não vou ser redundante. A gente sabe que não pode ficar ninguém abaixo da carga, e a gente sabe que aquela área ali tem que ser isolada. No tocante ao nosso planejamento, existe também dentro do mesmo o plano de içamento. Este documento ele define procedimentos de içamento, incluindo sequências de movimentos, pontos de içamento e medidas de segurança. Olha só, aqui no preâmbulo, né, aqui no início do nosso debate, do nosso estudo, o que o autor já traz para a gente aqui? Que a operação de guindalto ou guindaste é um processo complexo. Então, pessoal, é preciso que no planejamento seja analisada a carga, seja feita a avaliação do local e exista um documento que é o nosso plano de içamento. Não obstante, na etapa de preparação, tem que existir a inspeção do guindaste. O operador ele deve verificar se o guindaste está em boas condições de funcionamento antes de iniciar a operação. Instalação do guindaste faz parte do nosso processo de preparação. O guindaste ele deve estar instalado em uma posição plana e segura de acordo com o diagrama de içamento. E no tocante aos acessórios, né, devem ser adequados à carga que devem ser instalados no guindaste. Olha só, o içamento, nesse processo, tem que existir a comunicação. O operador do guindaste ele deve se comunicar com o sinalizador e outros membros da equipe durante todo o processo de içamento. A movimentação da carga, né, nesse tocante, a gente observa que a carga ela deve ser levantada e movimentada com cuidado, seguindo os procedimentos de plano de levantamento de carga. E esse é o procedimento seguro. No tocante ao monitoramento do içamento, o operador ele deve monitorar
continuamente a carga e o guindaste durante o processo de içamento. Então, é uma atividade complexa, é uma atividade que requer sincronia da equipe, é uma atividade que requer seriedade dos profissionais. Tá? No tocante à descida, você observa que a carga deve ser deslocada com cuidado e precisão até a posição desejada. Com cuidado e precisão. Os principais riscos de acidente na operação com guindaste, eu vou citar para você aqui, são eles: o tombamento. Tá? Os guindastes normalmente eles são, pessoal, equipamentos instáveis. Aí não são estáveis, são equipamentos instáveis. Todo o peso da carga fica em uma extremidade do mesmo, fazendo com que sempre haja o risco de tombamento. Algumas situações que podem acarretar isso daí são base instável, né, o terreno irregular, buracos no caminho, desníveis, também a sobrecarga, içamento de mais peso do que o guindaste aguenta, em combinação com o terreno irregular, porque não foi feita aquela análise, erro humano, descuido do operador ao posicionar o guindaste ou içar a carga. Tudo isso pode corroborar com o acidente, com o tombamento do equipamento. Falhas mecânicas, problemas com componentes do guindaste, tais como falha dos freios, né, incapacidade para o guindaste em caso de emergência, pode gerar uma perturbação, quebra da lança, excesso de carga, problemas nos estabilizadores, falha na extensão ou retenção dos estabilizadores. Então, os estabilizadores, né, pessoal, são essas patolas, né? Então, observe que tudo isso aí pode gerar as perturbações e até mesmo tombamento. A questão de queda ali está ocasionada por diversos fatores, tá? Falhas nos cabos, rupturas ali, ou por desgaste, fadiga, falta de manutenção. Falha nos ganchos, pessoal, pode gerar ali também a soltura da carga, né? Então, queda de carga, ela pode ser gerada também por falha nos ganchos, tá? Então, aquela soltura devido a problemas com o gancho ou com a forma como a carga está presa. Falha do operador, né, a questão do erro humano, falha na comunicação entre o operador e o sinaleiro, içamento da carga de forma inadequada ou amarração incorreta da mesma. Clima vai acarretar também na queda da carga. Vendavais, chuvas fortes podem balançar, desestabilizar e derrubar a carga, com certeza. Colisão, né? Então é um outro risco comum nos guindastes e em todos os outros veículos usados em ambiente de trabalho. É o risco de colisão que pode ocorrer por espaço de trabalho limitado, áreas pequenas demais, que impede a manobra do guindaste, tá? Obstáculos, falta de comunicação, a gente sempre frisa isso daí, a comunicação entre o operador e o sinaleiro é fundamental. Erro humano, novamente, descuido do operador ao movimentar o guindaste, ou má avaliação da distância entre o guindaste e os outros objetos. Questão da visão, né, pessoal? Eu tenho um erro aqui de digitação, mas é visão limitada, né? Então, obstáculos que bloqueiam a visão do operador, por exemplo, ou condições climáticas que prejudicam a visibilidade. Isso aí pode gerar colisão. E, pessoal, no tocante à medida de segurança, né, para a operação, a gente destaca sempre o uso do EPI, né? É uma praxe a gente falar, né, para qualquer tipo de trabalho sobre os EPIs, tá? O uso do EPI também é importante no processo de operação do guindalto, tá? Aqui é indispensável, pois caso algum acidente aconteça, eles podem proteger a integridade do trabalhador. Por exemplo, um óculos protege os olhos, né, de uma peça projetada, né, no caso de um acidente. Então, é importante o uso do EPI, não tem jeito, não importa a atividade que você estiver executando, qual profissional de que área você seja. Lá sempre vai existir um EPI de forma adequada a te proteger, tá? A minimizar um trauma. Os EPIs para proteção, por exemplo, quando se manipula guindalto, são o capacete, óculos, protetor auditivo, em algumas situações, luva de raspa ou de couro também pode ser utilizada, botas de segurança, como sola antiderrapante, bico de aço, cinta de segurança com talabaste. Agora, essas botinas aqui, pessoal,
com o bico de aço, isso aí é direcionado para aqueles trabalhadores que não manipulam o guindalto na realidade da elétrica. Se eu for operador de guindalto na realidade da rede de distribuição, eu não vou usar uma botina biqueira de aço, correto? Então, ficamos claros com essa situação aí. Planejamento da operação faz parte do nosso processo de medida de segurança. Conforme já contamos no início, o planejamento da operação é rotineiro e crucial na segurança. Um planejamento bem feito, bem efetuado, pode evitar muitos acidentes. Tá? Um planejamento bem feito, ele deve considerar a seguinte situação: a realização de uma APR, análise preliminar de risco, antes da operação, e também a emissão da permissão para trabalho, que é chamada de PT, a permissão para trabalho. Então, esses são os elementos importantes para um planejamento bem feito. Eu tenho que considerar a APR e também a permissão para trabalho. Observe que a definição do plano de içamento, ela envolve respeitar a capacidade do guindalto, a limitação da área de trabalho que deve ser isolada, respeitar a análise de condições climáticas, tá? Respeitar a situação ali do solo, respeitar a análise e também o formato e o peso da carga, sinalizar a área de operação e também procurar observar se os envolvidos na atividade estão de fato capacitados. Pessoal, material gostoso oferecido pela Segvita. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso episódio de número 6. No episódio de número 7, estaremos discorrendo sobre verificações preliminares. E é o nosso episódio de número 7. Sempre com oferecimento dela, Segvita! Segurança, vida e trabalho.